Alô, queridos, sejam bem-vindos ao nosso Selah Podcast. Eu sou o pastor Saulo Moscoso e a gente está aqui hoje para falar um pouco de fé, um pouco de oração. Seja bem-vindo ao Selah Podcast. Aqui nós vamos compartilhar a palavra, vamos ter entrevistas, comentários, insights, vamos conversar sobre a Bíblia e sobre os acontecimentos e vamos cumprir exatamente o que significa a palavra em hebraico, Selah, que significa parar, meditar e crescer em tudo que a palavra nos ensina. Então, eu quero te convidar a fazer parte comigo dessa jornada que começa agora. Estou aqui com um convidado muito especial, que é o pastor Paulo Moscoso, que é meu pai e está aqui comigo hoje para abençoar a vida de vocês. E aí, pastor, como é que você está hoje aí? Como é que está esse coração aí? Com Cristo no barco, sempre tudo irá bem. A Bíblia diz assim: suportai-vos uns aos outros em amor. É um suportai-vos de suportar, de ser alguém que possa dar um apoio àquele que se sentia um pouquinho desapoiado, enfraquecido. Dar as mãos. Dar as mãos, isso é muito importante, porque dar as mãos significa ter um elo, né, em que a comunhão fortalece um ao outro. Aquele que está mais fraco, lembrar que o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. Mas às vezes ele não está animado nem lembrando dessa palavra. Mas aquele outro tem essa bênção do rema de Deus, é nesse momento que passa para alguns que precisa dessa nova vitalidade de pensamento que vem do coração de Deus e está na palavra, né? É verdade. Essa mentalidade da palavra, eu acho que essa é uma palavra muito forte. Tem que ter uma mentalidade bíblica, um espaço dentro de nós onde a gente abriga uma quantidade grande da palavra, para que diante das adversidades, dos problemas, a gente tenha o que acessar na hora certa. E justamente esse tempo que parece ser o fim, né, da pandemia, que parece que acabou, que está tudo normal, que voltou tudo ao normal, é a hora que a gente tem que ter aí a maior atenção. A gente está vendo aí como as pessoas estão tentando sair de casa e voltar para uma vida comum, e a gente entendeu que a vida não é mais comum. Está todo mundo reaprendendo um monte de coisas, e a impressão que eu tenho é que quando as pessoas ficaram confinadas, elas começaram a tropeçar nelas mesmas e começaram a entender que a culpa não era dos outros. Eu não sei como é que o senhor viu isso na sua jornada. Você também ficou confinado, né? E depois saiu e hoje está cuidando de pessoas que ficaram confinadas. E a impressão que eu tenho é que as pessoas até entenderam que não adianta acusar os outros. A pandemia nos obrigou a lidar com as nossas próprias culpas. Então eu vi psicólogos inclusive falando, eu assisti uma live de um psicólogo que eu gosto muito, o pastor Carlos André, ele estava falando com outros psicólogos, era uma live sobre o cuidado da mente, e ele disse isso, né, que a impressão que se tem dos psicólogos em ação é que as pessoas elas estavam tropeçando nelas mesmas e viram que a culpa não era dos outros. Né? Então eu vi muito isso, eu não sei como é que você viu aí esses dias essas pessoas, né? O pessoal que está lá em Macaíba, o pessoal que está com você aí. Você notou isso? As pessoas pararam mais de acusar os outros e começaram a ver que elas tinham problemas, que elas precisavam se resolver? Com certeza. Né? Com certeza que houve a necessidade de ter essa comunicação para que trouxesse um novo nível de fortalecimento. Primeiro, antes de poder fortalecer o outro, é ver a necessidade de buscar na palavra de Deus os seus princípios, que traz exatamente as palavras corretas da necessidade de verificar a verdade. Quando nós nos sentirmos abatidos, quando nos sentirmos que a força está se acabando,
Aí é que nós lembramos que o poder de Deus se aperfeiçoa, e quando penso que eu estava fraco, aí é que nós somos fortalecidos para poder levar essa palavra para outras pessoas, para trazer o ânimo novo, porque realmente, se nós pararmos para lembrar, o que sempre Jesus ensinou para a gente é a condição de você ficar estagnado ou você segui-lo. Então, quando ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz cada dia e siga-me. Então, há uma condição aí de você decidir se quer ficar estagnado e ficar culpando os outros, ou você lembrar que tem que tomar uma decisão para seguir a verdade, que é o caminho, que é Jesus, e poder carregar as suas dificuldades, que é a cruz, e não paralisar e nem deixar os outros paralisados. Porque o poder de Deus é a verdade que nos empurra para poder sair daquela situação de paralisia, de culpa, e poder levar o novo de Deus para poder animar aqueles que precisam. Exatamente. A nossa primeira chamada é justamente ser uma bênção. Aonde a gente está, ou seja, qualquer que seja a situação, Deus nos chamou para que a gente seja uma bênção, aonde quer que a gente chegue. E a persistência na palavra, a persistência, né, nessa perspectiva de vida, nessa humildade, né, eu acredito que a pandemia nos mostrou quão orgulhosos somos. Verdade. Não é? Infelizmente. Eu conversei com algumas pessoas que elas chegaram a essa conclusão, e eu mesmo tinha chegado a essa conclusão também sobre mim mesmo. Eu melhorei bastante depois que passando nessa situação, né, diferente de todas que já enfrentei. Então, comecei a entender a mim mesmo, as minhas fraquezas, para que eu pudesse colocar a melhor resolução para poder ter forças e poder sair dessa situação que veio para paralisar, veio para nos intimidar. E a gente vê que, como você falou, a pandemia ainda está aí. Quando a gente olha para a realidade das pessoas, né, a vida comum das pessoas, a gente está hoje lidando com gente que teve perdas muito significativas. Né? O pastor Paulo está aqui ao meu lado, a gente está aqui nesse podcast para abençoar a sua vida, você que está nos ouvindo, nos assistindo, e nós também tivemos uma perda muito, muito significativa. Né? E eu acredito que essa perda faz com que a gente entenda que nunca mais a nossa vida será a mesma. Verdade. Né? Nunca mais a nossa vida será a mesma. Nós somos gratos, nós somos, no nosso caso, pastores, né? Espera-se mais de pastores, apesar de que somos seres humanos como qualquer outro, mas mesmo assim a gente sabe que aos poucos a gente está melhorando, a gente tem aí pouco mais de um ano, né? Ter perdido, no caso, eu perdi a minha mãe, o senhor perdeu a sua esposa, nós juntos perdemos uma peça importantíssima da nossa vida, a gente está reaprendendo a viver, e é um fato que a gente está cercado de um monte de gente que aconteceu a mesma coisa. É verdade. Teve gente, inclusive, que perdeu o marido e o filho, a filha e a mãe, a avó, o avô e não sei quem, enfim. Então, assim, a gente hoje tem uma ferramenta, e a gente nunca imaginou que uma dor tão fina quanto essa que a gente está vivendo poderia se tornar uma ferramenta de cura para outros. Veja como Deus é. Mas somente aqueles que perseveram em oração conseguem colocar esses óculos, conseguem olhar por essa lente de fé que faz a gente avançar. Não é a primeira vez, por exemplo, que eu daqui da Bahia, né, assistindo aqui, vendo fotos e vídeos do senhor pregando lá na igreja, depois de tudo que aconteceu, então eu pude pensar no quanto de Deus mora dentro do Senhor, mora dentro de nós, para o Senhor conseguir subir naquele púlpito e pregar.
Né? Não sei se você pode fazer um comentário rápido sobre isso, como é que foi, né? A gente sabe que foi difícil, mas subir a linha e dizer assim, acredite, você que está aí me ouvindo, creia, né? Como é que foi isso? Olha, nós temos que usar as ferramentas que a Bíblia nos ensina. Jesus, quando esteve aqui, então ele venceu todas as batalhas. A gente tem que lembrar que ele passou por todas essas situações. João 15:33, é claro que ele disse, olha, no mundo tereis aflições, amigos, pastores, homens, mulheres, né? Servos do Senhor, eu venci o mundo, então você já venceu. Então, quando eu cheguei na igreja, ao invés de trazer palavras negativas, palavras em que trouxesse dores, eu preferi usar o poder da palavra e dizer que nós somos um povo avivado, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É um novo diferente de todos os novos que vivemos anteriormente. Como você falou, é uma situação diferente de todas, então Deus preparou um novo diferente de todas as situações novas que passamos. Então o avivamento é isso, é você perceber que do zero de Deus não é zero mais zero que é zero, mas é o zero de Deus que gera vida, e essa vida traz abundância de prosperidade, de andamento, de crescimento e de continuar levando a palavra aos que precisam, como servos do Senhor, lembrando exatamente que nós precisamos sempre tirar o orgulho, nos esvaziarmos, fazer como Cristo, a palavra diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o sentimento foi esse, abrir mão não usurpou o direito de o ser igual a Deus, mas antes tomou a forma natural de homens e ali se esvaziou e humilhou-se. Quem somos nós para não sermos humildes? Se há uma palavra que diz, os humilhados serão exaltados. E é essas palavras, baseado na Bíblia, né, é que nós encontramos forças para levar ânimo novo para as pessoas e elas poderem entender que se o seu pastor passou uma dificuldade, um luto de alguém que viveu quase 50 anos juntos, e ali poder trazer e levar, né, uma palavra de fé, de ânimo, isso muda e traz um ânimo novo, porque eles pensam, se o meu pastor, se esse homem de Deus, passando por tudo isso, ele foi renovado, se deixou ser renovado com a própria palavra para poder trazer ânimo para nós, então vale a pena. Eu gosto muito dessa colocação de que, né, falou do zero, o zero mais o zero de Deus nunca vai dar zero. Né? Eu costumo falar que Deus é o único que consegue construir o tudo do nada. É verdade. Deus, ele é a própria matéria-prima com a qual ele vai construir algo que não existia. Ele é o que torna o tudo do nada, ele é que é capaz de construir dentro de nós uma coisa que aparentemente foi aniquilada, foi destruída, foi tirada, foi partida, porque a origem de toda integridade está em Deus. Então Deus é íntegro, né? Ele é inteiro, nele não se encontra rupturas nele, né? A gente não acha ruptura, não acha, como é que a gente pode dizer? Nada partido, nada pela metade, né? Tudo é inteiro em Deus. Então é muito importante hoje a gente estar aqui nesse podcast, batendo esse papo, fazendo esse bate-bola aqui no meio de um momento de restauração interior e exterior. E eu tenho falado para as pessoas que nós
pessoas como nós, eu digo assim, que tem responsabilidade sobre outros, de ensinar a Bíblia a outros, a gente se cura, a gente se renova, a gente encontra força para recomeçar, enquanto a gente está ajudando outras pessoas, né? Se a gente para de ajudar as pessoas, se a gente se a gente se abraçar nas nossas próprias dores e perdas, a gente vai ficar doente. É verdade. Porque cuidar de gente é um instrumento de cura sensacional para nós, e a gente tem vivido isso, né, quanto família aqui, né? É verdade. Então, o senhor é uma das pessoas mais fortes que eu conheço nesse mundo. É uma das pessoas mais valentes. Louvado seja Deus por isso, né? A honra e a glória, a força vem dele, com certeza, né? Deus é um Deus tão poderoso, ele é reto, ele é justo, ele não erra. Deuteronômio 32:4 fala isso, e toda a Bíblia fala sobre você acreditar nele e obedecer, bênçãos sem medidas. Com certeza você vai receber, tanto a ponto de transbordar para você abençoar outros. E você tem que escolher a bênção ou o que não é bênção, que é maldição. Então eu escolho a bênção. Persistência na oração é essa força dentro de nós inexplicável. Ou melhor, a oração persistente, ela constrói dentro de nós uma capacidade que a gente desconhece, que Deus colocou em nós mesmos e que a Bíblia tem a responsabilidade de ativar isso dentro do nosso coração. Por exemplo, separei um texto aqui para a gente finalizar esse tempo, essa reflexão de hoje, e está em Lucas, capítulo 18, do verso 1 até o verso 8. Né? E aí eu vou ler para você aqui. Diz assim: contou-lhe também uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará Ele fazendo-os esperar? E aí o próprio texto traz a resposta, diz assim: eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Aleluia! Aí vem o desafio: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, vai encontrar esse nível de fé na terra? Porque esse texto que eu amo tanto, a gente ama tanto esse texto, né, fala de justiça rápida. E às vezes pessoas entristecidas, pessoas magoadas, pessoas que ainda estão enfrentando o seu luto mesmo, elas têm dificuldade de ouvir uma palavra como essa, e a gente entende isso, a gente não julga, né? Ouvir uma palavra como essa, Deus vai fazer, se você orar de dia e de noite, Deus vai fazer justiça rápida com você. Mas como é que seria essa justiça rápida? Rápida no sentido de Deus, no kairos de Deus, no tempo de Deus. Ele vai adiantar, né, a ação dele, mas é dentro do tempo dele. E rápido para nós, no sentido de que estamos nos preparando, tem grande expectativa em nós para que ele faça. Amém. Então essa palavra de Lucas 18, né, é uma palavra que está sempre na minha mente, está sempre no meu coração. Quem escuta aqui os meus podcasts, quem consome, né, absorve aí o nosso conteúdo sobre oração, sobre intercessão, aí que a gente deixa disponível, vai poder testemunhar que escuta sempre. Eu estou sempre falando sobre isso aqui, sobre a gente permanecer na oração de dia e de noite. Não é que você vai orar toda madrugada, não é verdade? Mas de dia e de noite no sentido assim de que não tem tempo bom, nem tempo ruim. A gente simplesmente ora. Orai sempre. Ele diz orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 fala sobre isso. 19 fala não entristeçais o Espírito. Então, perceber que a graça do Senhor nos basta. Então, o que nós recebemos de graça, o mais importante é poder dar com alegria. Como você está falando, realmente a oração muda toda uma realidade humana, porque a oração se baseia na fé, naquilo que a gente não acredita, mas há uma força maior, que é a força do Espírito de Deus, que nos traz as mudanças. Orai uns com os outros para serdes curados.
Então, quando nós estamos em comunhão e oramos, né, as pessoas são curadas, os milagres, o sobrenatural de Deus acontece. É verdade. E engraçado, a gente falou aqui de justiça rápida. Justiça rápida. E para finalizar, eu queria citar aqui, né, que essa justiça de Deus, ela pode ser uma justiça de juízo e pode ser a justiça de salvação, porque a justiça de Deus se manifesta nessas duas, digamos assim, nesses dois aspectos, que é bastante importante. A gente clama, Deus faz justiça, então nessa justiça de Deus cabe o juízo, cabe o julgamento do próprio Pai, a ação do próprio Pai, mas muitas vezes a justiça de Deus é uma oportunidade da gente ter acesso a essa salvação ainda em vida. Que a gente pensa assim, eu vou ser salvo, a gente pensa só no futuro, vou morrer e quando Jesus voltar eu estou salvo. Mas como é importante a gente, dentro do análise desse bate-papo aqui de fé, a gente pensar que a gente está sendo salvo. Salvo de quê? Não é salvo só para a eternidade? Não, mas a gente está sendo salvo da ansiedade. A gente está sendo salvo da depressão. A gente está sendo salvo dos maus juízos que a gente mesmo faz sobre pessoas. A gente está sendo salvo das lutas desse tempo que a Bíblia falou, a Bíblia nos avisou. Eu tenho sempre lembrado às pessoas que tudo que está acontecendo hoje, a gente toma um susto, todos nós. Mas a palavra já avisava e continua avisando. Continua avisando. Às vezes as pessoas assim, a gente está trazendo aqui uma palavra, por exemplo, esse podcast aqui a gente está fazendo, a gente está levando aqui, compartilhando a palavra, usando as nossas experiências para abençoar pessoas, mas a gente não está chamando ninguém para fugir da realidade. De problema, você não foge, você pega na mão do Senhor e junto com Ele resolve. É igual o conceito da oração. Torre de vigia não é lugar de fuga, é lugar de preparação. Você não pode fugir para o lugar de oração, você pode estar no lugar de oração para se capacitar, e essa é a nossa perspectiva aqui hoje, para que a gente possa ter forças em Deus, com a nossa fé burilada, assim, brilhante, aperfeiçoada, a gente possa ter essa justiça rápida sobre nós, nossas famílias e sobre todas as pessoas que creem. Amém? Amém. Olha, o arrependimento realmente o perdão é algo que é libertador. Exato. Quando nós lembramos que algo está diferente com o irmão, então primeiro a gente tem que olhar para nós mesmos, quando a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, você olha para você, se arrepende, pede perdão, aí você vai enxergar o coração do seu irmão para poder entendê-lo. Ao invés de acusar, você vai colocar uma palavra de fé, de apoio, do suporte de Deus. E você vai dizer: meu irmão, posso orar por você? Tem algo que eu possa te ajudar? Essa palavra muda destinos, essa palavra traz ânimo novo a quem estava desfalecido, a quem estava com vontade até de desistir por conta da tristeza. A gente está enfrentando uma situação, muito grave, olhando para a minha situação de ver a minha esposa ter um encontro com Jesus. Hoje ela está no jardim de delícias com o Senhor, nós estamos aguardando o juízo do Senhor, mas olhe quantas pessoas têm dificuldades maiores do que a nossa. Mas a gente oferece o nosso ombro para dizer: olha, conte comigo, viu? Nós estamos aqui para dar apoio, nós iremos aí. Se você quiser vir aqui em casa, se quiser vir aqui no ministério, na igreja, nós estaremos prontos para dar o amparo necessário, que é a palavra de Deus, o amor de Jesus, com muita fé e com muita graça. Amém. Exatamente isso. Exatamente isso. Esse é o sentimento do cristão, em primeiro lugar. Esse é o sentimento pastoral. Esse é o sentimento daqueles que perseveram, que fazem da sua dor, fazem da sua luta, da sua dificuldade, do seu luto, uma chance de poder ter pessoas mais perto da gente. Às vezes você pensa assim,
quem perdeu fui eu, quem está triste sou eu, então eu vou ficar aqui no canto esperando que alguém venha até mim. Mas a verdade nós estamos usando aqui o nosso próprio exemplo, a nossa própria situação, para dizer que a gente não ficou dentro de casa chorando, esperando que alguém só viesse trazer consolo. Muitos vieram, graças a Deus por isso, como foi importante. Mas a gente também saiu desse lugar, dessa situação, e a gente correu atrás para estar sendo apoio para outras pessoas. E é por isso que a gente está hoje aqui, nesse podcast, compartilhando essa palavra, falando isso aqui, né? Isso aqui também fala de legado, porque aqui eu estou aqui tendo a honra, né, a alegria de estar aqui com meu pai, que é pastor Paulo, que é um homem de Deus, e aqui juntos, né, somos pastores, servimos no campo, né? Você serve lá no Rio Grande do Norte, eu sirvo aqui na Bahia, mas nós juntos servimos ao reino de Deus, e como isso tem ajudado muitas pessoas, graças a Deus por isso. Né? Amém? Amém. Então, prosseguindo sempre no chamado do Senhor. Continuaremos fazendo isso com uma alegria, e a palavra não vai parar. Nunca estará vazia, mas ela sempre encherá o coração daqueles que precisam, que necessitam da porção certa do amor de Jesus. E o canal somos nós, com muito amor e como servos do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me, e eu quero abençoar essas pessoas. Pai, eu quero orar agora em nome de Jesus, em cima de Efésios capítulo 1, verso 15 ao verso 23. Eu oro para que o Senhor traga um espírito de revelação e de sabedoria sobre a igreja, sobre toda a terra. Que sobre toda a terra, agora mesmo, os meus irmãos sejam alcançados pelo Espírito Santo, que é o Espírito que traz sabedoria e traz revelação. Revelação é algo que já está pronto, mas que, por causa da nossa busca, da nossa fome, é revelado. A gente passa a ver o que já existe, o que Deus já criou. Então nós oramos juntos aqui para que o Senhor continue revelando aquilo que já está pronto para cada um de nós, para cada uma das pessoas que estão sofrendo, para cada uma das pessoas que estão lutando, para cada uma das pessoas que estão batalhando na fé, cada pessoa que está superando as suas próprias adversidades, cada pessoa que está lutando a batalha da fé para se manter firme nos caminhos do Pai, num tempo tão difícil, mas também num tempo onde o Senhor tem derramado graça. Amém. Obrigado, Senhor, porque graça não é só favor imerecido, graça é força. E o Senhor tem liberado dessa força sobre o teu povo, Pai. Nós somos muito gratos, nós somos muito felizes porque o Senhor tem nos feito um povo valente. Então, te agradeço por esse tempo, por esse momento, por essa palavra, e te peço que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos agora na face da terra. Aleluia. Todos aqueles que estão cansados sejam fortalecidos agora pela sua palavra. Aleluia, e por esse testemunho que estamos liberando agora com muita responsabilidade e vida. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, pastor? Muito obrigado. Valeu por estar aqui. E como é bom a gente poder estar aqui junto em família, sabendo que mais pessoas estão sendo abençoadas. Isso nessa hora, né? Isso é muito rico, isso é muito importante, isso nos deixa muito felizes. Com certeza. Amém? Amém. Tá feito? Tá feito. Deus abençoe a todos. Foi um prazer ter esses momentos, né, tão maravilhosos para podermos ficarmos atentos à palavra de Deus, mais unidos em oração, na comunhão dos irmãos. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Selah Podcast. Aqui a gente medita na palavra e cresce fazendo análise de tudo que Deus nos deixou como ensino. Então vamos lá? Vamos crescer juntos agora.